Tudo bem com você? Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você já assistiu um dos vídeos anteriores e você está inscrito para receber a minha sequência de 12 aulas gratuitas sobre Facebook. E na aula de hoje eu vou ensinar você como criar o seu público no Facebook. É bem simples, não tem muito segredo e você pode aí criar diversas possibilidades para testar os seus anúncios. Então vamos para a base, que é ter um público criado para então depois você começar a pensar a criar os seus anúncios no Facebook. Eu sempre digo que criar o público primeiro é muito mais prático, porque depois você já ganha muito tempo na hora de fazer o seu anúncio. Mas lá na aula de anúncios, quando nós formos assistir essa aula, eu vou ensinar para você que você também pode criar ou customizar um público lá, ok? Bom, então vamos aqui para a minha tela. Eu já acessei o meu gerenciador de anúncios, né? A nossa criação de público ela vai partir do gerenciador de anúncios. Então eu acessei lá o Facebook e estou aqui no meu gerenciador de anúncios. Se você não sabe como chegar no gerenciador de anúncios, assista uma das aulas anteriores onde eu explico isso para você, ok? Aqui no gerenciador de anúncios, então, a gente vai acessar a opção gerenciador de anúncios e a gente tem aqui públicos. Nós vamos clicar no nosso público e o Facebook vai trazer para mim aqui os públicos que eu tenho criados para esta conta. Então perceba também que se você administra mais de uma conta de anúncios no Facebook, você pode ter públicos criados para cada conta, ok? Então só para mostrar isso na prática para você, ok? Então este público está relacionado a esta conta de anúncio. Se você tiver outras contas de anúncio, você pode clicar aqui. No caso, nesta conta aqui só tem essa vinculada, mas você vai ter aqui as suas outras contas. Basta selecionar as suas contas para então verificar quais públicos existem para aquela conta, ok? Eu vou ensinar hoje um público base. Então, por exemplo, público personalizado. O que é isso? Você pode criar um público a partir de um arquivo, a partir de pessoas que acessaram o seu site, né? Você instala então um pixel, nós vamos ter uma aula de pixel lá na sua página e a partir das visitas que tiveram na sua página, você consegue criar aí o seu público, né? As pessoas que visitaram a sua página. Então, se você tiver isso bem configurado, certinho lá na sua página, você também consegue criar um público a partir desses dados, ok? Eu vou te mostrar as duas possibilidades aqui. Então, arquivo de cliente, você vai clicar aqui, vai selecionar normalmente essa opção aqui, olha, escolha um arquivo ou copie e colhe os dados. Você vai clicar aqui, ele vai te abrir uma próxima tela onde você vai fazer o quê? A importação do arquivo, né? Do arquivo que você vai criar seu público aí. Então, ele me trouxe, né, esses dados aqui. Eu posso criar este arquivo identificando vários dados. Via de regra, eu sempre aconselho você que utilize só o e-mail, tá? É mais simples e vai atender às suas necessidades. Porque o que o Facebook vai fazer? Você, quando importar uma lista de e-mails, ele vai verificar se aqueles e-mails existem no Facebook e ele vai criar um público baseado naqueles e-mails que ele encontrou. Então, se você trouxer aí uma base de 1000 e-mails, não é certo que o Facebook vai encontrar essas 1000 pessoas, porque pode ser que um daqueles e-mails não seja o e-mail que a pessoa utiliza para acessar o Facebook. Então, ele vai fazer a relação de um para um, né? O e-mail que você está importando aqui tem que ser o e-mail que a pessoa utiliza a conta. Se for o e-mail, ele vai encontrar e vai começar a criar esse público para você. Vamos ver isso na prática. Então, eu tenho um arquivo aqui que eu já tratei, tá? Então, você vai fazer o quê? Eu sugiro que você pegue um arquivo e coloque ele no formato TXT. Se você não sabe como fazer isso, eu sugiro que você procure por algum tutorial lá no próprio YouTube para identificar, né, para se certificar de como fazer esse processo, ok? Eu tenho um arquivo aqui, olha, que eu criei hoje. Eu vou pegar esse arquivo, ele tem 800 e-mails, mais ou menos. Então, eu selecionei o meu arquivo, perceba que eu selecionei o meu arquivo, ele está aparecendo aqui, olha, lista de importação, é o nome que eu dei no meu arquivo lá. Eu vou clicar em avançar, ele está aqui, olha, o nome do público, né? Então, ele vai criar para mim também um público
sugestivamente com o mesmo nome. Porém, eu posso vir aqui e alterar esse nome. Então, eu vou fazer essa alteração para que você veja. Então, eu vou colocar aqui o público importado de TXT, por exemplo, ok? Posso utilizar o nome que eu desejar aqui. Vou clicar em avançar. Ele vai começar a ler esse arquivo para mim. Então, ele vai verificar, olha, que ele está lendo o arquivo só tem e-mails, é isso mesmo, né? Eu só configurei e-mails lá. Então, agora eu vou pedir para ele carregar o arquivo para mim. Então, ele vai começar a fazer a leitura do arquivo, olha só. Ele está lendo o arquivo tem 873 e-mails, é isso mesmo. Eu posso já aproveitar essa etapa e criar um público semelhante. O que é isso? É um público de pessoas que são semelhantes a essas que eu identifiquei. Então, o que o Facebook vai fazer? Ele vai pegar as pessoas semelhantes a essas e criar esse público para mim. E aí, automaticamente, eu tenho dois públicos. Eu não vou fazer esse passo aqui, porque eu vou te ensinar a fazer isso também de outra forma, para que você tenha essa possibilidade de criar vários públicos semelhantes no momento em que você precisar aí, ok? Então, vamos lá. Eu vou concluir a minha operação aqui e você vai ver que o meu público, olha, público importado de TXT. É o que eu acabei de fazer, né? Eu estou gravando isso hoje, dia 16/5, meia-noite e 31. Ele está fazendo o que agora? Atualizando o público. Veja que a informação aqui que me consta é essa, de atualizando o público, por quê? Ele está lendo aquelas 873 pessoas e verificando se elas existem no Facebook. Daqui a pouquinho ele vai me dar o resultado de quantas pessoas ele identificou a partir deste público. Então, esta é uma das formas de criar um público. Então, recapitulando, nós vemos aqui em público, personalizado, né? E selecionamos a opção arquivo do cliente. E aí eu já tinha o arquivo que eu preparei e fiz a importação desse arquivo. Eu vou te mostrar agora a segunda opção, que é tráfego do site. Então, eu vou clicar aqui em tráfego do site. O que ele vai fazer? Eu tenho um pixel já, né, criado. Nós vamos ver como utilizar o pixel lá na aula de pixel. Então, eu tenho um pixel criado. Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar que tipo de tráfego eu quero. Qualquer pessoa que tenha visitado o meu site, pessoas, né, específicas que visitaram determinadas páginas, pessoas que visitaram páginas específicas da internet, ou pessoas que não têm visitado um determinado site. Normalmente, a gente utiliza qualquer pessoa que visitou o meu site, mas você pode utilizar qualquer uma das opções, ok? Então, eu posso vir aqui, olha, e começo a digitar. Na hora que eu clico aqui no campo para informar o site, ele vai me dar os sites que eu tenho vinculados, inclusive aquele pixel que já tem tido movimentação. Então, eu vou escolher aqui, Quitutes da Dani, e eu posso escolher o outro, Quitutes da Dani com www. Eu informo em qual período que eu quero que o Facebook faça essa análise para mim. Então, ele vai analisar nos últimos 30 dias, nos últimos 60, no período que eu desejar. Eu vou colocar aqui 180 dias, eu quero que ele pegue dos últimos 6 meses, mais ou menos, e incluir tráfego do site anterior. No caso, eu vou deixar isso checado, porque eu não tenho tráfego de site anterior. Esse site ele é novo, né? Um site bem recente mesmo. Eu vou informar aqui o nome do público, então, visitantes do site KTD, que é uma abreviação deste site para mim. Você vai aqui, é claro, informar o nome que for viável para você. Criar público. E o Facebook vai fazer o quê? Ele criou o público baseado na instalação daquele meu pixel. Como é um site recente, ele até me deu uma informação aqui, ó, público muito pequeno, ou seja, por enquanto ele só localizou 20 pessoas. Ele vai continuar atualizando isso. E qual que é a vantagem? Na medida em que isso for acontecendo, baseado nas regras dos 180 dias que eu coloquei ali na configuração, ele vai estar atualizando este público para mim. Então, isso se mantém atualizado, ok? É uma das vantagens de utilizar esse tipo de configuração. Vamos verificar aqui em público personalizado ainda, que existe mais uma opção muito interessante que você pode utilizar, que é o que? Envolvimento no Facebook.
E aí a gente tem uma outra daqui que é atividade em aplicativos, mas essa eu não vou te mostrar hoje porque ela é um pouco mais complexa. Talvez você ainda não tenha um aplicativo. Como essas aulas são básicas, eu acredito bastante que você não tem um aplicativo. E em uma outra aula eu vou te ensinar como criar um aplicativo e a partir de então você vai ter noções muito fáceis de como utilizar esse público aqui, ok? Até porque os critérios são os mesmos. Mas pensando e partindo do princípio dos mais utilizados, que são arquivo do cliente, nós já vimos, tráfego do site e envolvimento no Facebook, nós vamos utilizar hoje esses três. E sobre a opção de tráfego no site, eu vou te mostrar agora mais uma das opções que existe para que você entenda isso melhor, ok? Então vamos lá. Vou clicar novamente aqui em tráfego de site. Eu vou selecionar agora uma outra opção. Eu vou selecionar a opção assim de pessoas que visitaram específicas páginas do meu site. Aí veja que ele já me dá uma opção diferente de configuração, que é aqui, olha. Eu posso utilizar o URL igual a, e aí eu defino uma URL exatamente igual ao que eu quero, ou o URL contém. Essa é mais ampla, porque vamos imaginar que você tem um subdomínio para o seu site, ou você tem o seu site, né, www.meusite.com.br/obrigado/visita /cadastro, /VIP, você pode ter uma série de variáveis e páginas publicadas, então você pode utilizar, por exemplo, o URL contém. Então, nesse caso, o que eu vou colocar? Quitutes da Dani, por exemplo, que é uma URL que eu tenho aqui que eu estou trabalhando. Então, eu vou colocar só isso, porque todas as minhas páginas vão conter quitutes da Dani. E aí ele vai automaticamente varrer todas. É claro que eu tenho que ter o pixel também, né, implementado nessas páginas. E aí eu vou colocar também os últimos 180 dias. Vou deixar marcado aqui para incluir tráfego. Eu vou colocar aqui visitantes gerais da Quitutes, por exemplo, ok? Vou criar o público. Também, como essa página tem, esse site, esse domínio tem poucas páginas criadas, ele vai me dar um público, já sei que muito pequeno. Mas você veja aqui, olha, visitantes gerais do Quitutes, ele já me deu um alerta de pequeno, porque ela é recente mesmo. Mas se o seu site tiver um tráfego maior, o seu pixel tiver instalado há bastante tempo, né? Isso também tem uma correlação com o tempo em que seu pixel está instalado, até porque o seu pixel ele vai marcando as pessoas que passou pelo site. Então você viu ali dentro da configuração que ele utiliza um pixel, e aí se aquele pixel está instalado há bastante tempo, ele vai ter mais informação para criar esse público. Se o seu pixel foi configurado ontem, por exemplo, ou hoje, talvez essa informação seja ainda muito pequena, exceto se o seu site já é um site que tem um alto tráfego diário. Aí esse número pode variar, ok? Então isso vai variar de caso para caso. E agora vamos para mais um público, dentro ainda da opção de público personalizado, que é o público com envolvimento no Facebook. E o que é isso? Então, a terceira opção que nós vamos ver aqui hoje é envolvimento no Facebook. Quando que você vai utilizar isso? Quando as pessoas se envolverem principalmente com alguns tipos de anúncios que você faz ou organicamente, né, via de regra, mais organicamente, ou um anúncio que você tenha feito também, mas via de regra, organicamente, você já consegue fazer isso, ok? Então, olha só, envolvimento, né, no Facebook. Então, aí ele me abriu algumas opções aqui. Então, eu tenho, por exemplo, envolvimentos de vídeo. Envolvimento de vídeo, eu vou ter aqui, eu vou escolher um vídeo. No caso, nessa página, eu tenho um vídeo só que foi instalado recentemente também, nessa fanpage, né? No caso aqui, eu estou criando um público baseado numa conta que está linkada a uma fanpage. Eu posso escolher aqui, olha, eu quero as pessoas que tiveram envolvimento com 95% do meu vídeo. Eu escolho aqui o vídeo, ele vai me dar, né? No caso aqui, ele me deu alguns vídeos de outras contas que eu tenho vinculadas, porque olha só, eu tenho outras páginas aqui. Eu vou escolher a página da Quitutes, por exemplo, que é um vídeo recente. Olha só, ele já teve 33 visualizações. Eu vou escolher ele, tá? E vou continuar. Eu posso escolher de outras páginas? Posso também.
E aí eu vou escolher aqui agora, olha, eu quero pessoas que também tiveram 75% de envolvimento com o vídeo. Qual vídeo? Eu posso escolher de outra conta, se eu quiser. Se isso fizer sentido para mim, se tiver relação com o público que eu quero criar. Porque pensa assim, você tem uma fanpage que trata um tipo de negócio, saúde. E aí você coloca vídeos, você tem as postagens dessa fanpage, você vai ter o público desta fanpage. Então, você quer medir e criar públicos relacionados às pessoas desta fanpage. Se você tem uma outra fanpage que trata de um assunto alimentação, não faz sentido você misturar estes públicos e aqui você escolher essa outra fanpage para criar um público misturando os assuntos. Agora, se você tem uma outra fanpage que trata do mesmo assunto, né, tem o mesmo segmento e lá você também posta vídeos, então sim, faz sentido você selecionar essa outra fanpage, escolher o vídeo que tem lá e então marcar esse vídeo para que você tenha a construção desse público aqui, ok? Eu vou manter na Quitutes porque ela é a única que tem essa característica. Ela tem uma vertente, né? Ela é de um cliente com uma vertente, eu vou utilizar só ela. Vou confirmar aqui. Então, olha só, eu estou pegando as pessoas que assistiram 95% do meu vídeo e as pessoas que assistiram 75% do meu vídeo. Lembrando que este vídeo é novo, foi postado faz um dia, na verdade nem um dia, e então a audiência ela é bem baixa ainda, tá? Essa fanpage também é nova, é uma fanpage nova de um cliente que a gente está trabalhando agora. E eu posso definir um tempo, olha, nos últimos 365 dias, eu vou colocar via de regra nos últimos 180 dias, que são pessoas mais recentes. E aí aqui eu vou colocar, assistiu, melhor, o vídeo na fanpage. Ou o nome que for mais viável para você. Vou criar aqui público. Possivelmente seja um público pequeno também. Olha só, utilizei 2 vídeos, na verdade é um vídeo só, mas com 2 regras, né? De 95% e de 75%. E eu vou concluir. Ele me dá a opção de criar um outro público. E olha só, ele está fazendo aqui o preenchimento, ou seja, ele está buscando essas informações para criar este público para mim. Eu tenho ainda, voltando lá, para a gente fazer mais uma opção e você entender isso melhor, veja que num único público a gente tem muito assunto para tratar aqui. Então, envolvimento no Facebook ainda, nós temos a opção, olha, de página, isso aqui inclusive é novo, né? Pessoas que interagiram com a sua página e anúncio de cadastro. Vamos utilizar a página porque anúncio, né? Eu vou só abrir para você ver. Você pode, se você utilizar um anúncio para gerar leads, né, ele vai aparecer aqui os anúncios que você utilizou e você consegue gerar um público a partir disso. Esse é um outro assunto também, então você tem que primeiro entender esse conceito para a gente poder explicar isso aqui melhor. Eu vou voltar e vou utilizar o página, que é novo, mas já vai fazer muito mais sentido para você. Então eu quero saber aqui, olha, eu quero criar um público baseado nas pessoas que interagiram com a minha página. Qual página? Eu vou escolher, por exemplo, a Quitutes da Dani, ó, todos que se envolveram com a minha página, ou qualquer pessoa que visitou minha página, ou pessoas que se envolveram com qualquer publicação. Então eu posso pegar, olha, todos que se envolveram com a minha página, porque é mais amplo. Agora eu posso refinar isso, né? Pessoas que salvaram minha página ou qualquer publicação que ela tenha feito, pessoas que enviaram uma mensagem para mim, então você pode refinar isso ainda mais dependendo aí do direcionamento que você quer ter. Ou fazer isso de forma ampla, ou seja, você quer encontrar quem são as pessoas que passaram pela sua página. Tenham elas curtido ou não, né, mas que tiveram ali algum envolvimento na sua página. Então, eu vou selecionar essa opção. Também eu posso utilizar os últimos 365 dias, menos ou mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoas que se envolveram com a página. Ok, e vou criar aqui o público. Pronto, o público já está criado e o Facebook vai atualizar ele para mim e eu vou concluir aqui.
Pronto, ele está com o perfil também de preenchimento, né? Porque o Facebook agora vai fazer a varredura para avaliar quem são essas pessoas. Tudo isso está registrado lá. E assim que isso estiver pronto, o meu público vai estar atualizado aqui. Legal? Bom, a aula de hoje é essa. Hoje eu ensinei para você a criar um tipo de público, então, que é o público personalizado. Nós temos ainda para uma outra aula como você aprende a criar um público semelhante e como você vai criar um público salvo para que então você possa utilizar todos esses públicos nos seus anúncios, que nós vamos aprender também em uma outra aula. Se você gostou dessa aula, curte, compartilha, comente para mim aqui na área abaixo onde você está assistindo. Se você estiver assistindo isso na aula exclusiva, né, numa página exclusiva que eu criei para você, faça o seu comentário, coloque a sua dúvida, o que você precisa para que eu possa criar mais conteúdo, para que eu possa desenvolver mais opções para que você entenda e conheça ainda mais o Facebook, ok? Então, se você gostou, a aula de hoje foi essa. Nós teremos outras aulas para falar dos outros tipos de público, porque esse assunto é extenso. E se você gostou, curte, compartilha, comenta, me deixa o seu feedback para que eu possa então criar mais conteúdo de relevância, levando você do ponto A ao ponto B, para que você possa utilizar aí toda a potencialidade que o Facebook tem para os seus negócios. Um grande abraço e até a próxima aula. Até lá!